Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre autoconhecimento, sobre eneagrama, sobre terapia e sobre todas as questões que envolvem você ser uma pessoa melhor a cada dia. E por isso que nós temos um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com as brigas sobre sexo na relação. Tema polêmico. E na realidade, por mais que a gente possa pensar que esse tema parece coisa de caso de família, na realidade vamos falar de uma forma muito séria, muito pautada aqui, para a gente entender quais são algumas das causas que levam os casais a terem esse tipo de conflito. E por isso eu trouxe um convidado que vocês já devem ter visto, um vídeo que eu fiz com ele aqui no canal, fantástico, falando sobre a especialidade dele, que é a terapia tântrica e o eneagrama. E hoje a gente vai abordar essa perspectiva para a gente entender como essa área de conhecimento que ele atua, né, pode contribuir a gente a entender uma situação tão do cotidiano. Eu espero que não seja tão do seu cotidiano, mas se for, atenção redobrada para poder garantir ter dicas práticas de como mudar isso aí. Então vamos falar hoje sobre como lidar com as brigas do sexo na relação. E aí vamos ter o nosso convidado, Prem-Hamido, ou Daniel, que está aqui hoje com a gente. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, André. Maravilha, né? É sempre bom ter você aqui com a gente. A gente já vai falar de um tema bem mais interessante também, de falar de algo que é do cotidiano, né? Que você, Sim, como terapeuta, já deve ter ouvido muita gente falar sobre isso, muito. trazer muito dessas dores. E a gente queria trazer uma perspectiva diferente, né? Porque, lógico, que tem as questões emocionais, tem o fato do casal, às vezes, ter visões diferentes, né? Mas tem coisas que talvez as pessoas não saibam, que a parte da terapia tântrica e o eneagrama pode ajudar eles a entender, e que talvez seja isso uma das principais causas dessas brigas, não é isso? Sim, verdade. E nós vamos trazer aqui uma das principais coisas, no meu ponto de vista, não sei como é para o Daniel, mas eu acho que a gente pode começar falando sobre a falta de empatia, né? Sim. A falta de empatia, que hoje cada vez mais a gente fala sobre isso é um primeiro gargalo, porque às vezes a gente não consegue entender que a necessidade do outro pode ser algo relacionado apenas a esse outro e que não necessariamente tem algo a ver comigo na relação. Exatamente. Né? Quantas vezes a gente acha assim que eu estou numa relação com a pessoa, se a pessoa não quer ter sexo comigo ou na mesma frequência que eu quero, aí automaticamente eu começo a achar que o problema está em mim, né? Ela não gosta de mim. A pessoa não tem atração, né? É muito comum isso acontecendo, né? E às vezes não tem a ver comigo. É. Às vezes é uma questão dela. Sim. E às vezes nem é necessariamente uma grande questão, é apenas o jeito da pessoa ser, né? Teve um caso, André, que eu peguei, que era uma moça, ela era casada, e a libido dela era altíssima, e ela se queixava demais do companheiro. E quando a gente foi aprofundando dentro de uma anamnese, ela me relatou que o companheiro estava com uma dívida financeira muito grande. E aí eu entendi, poxa, o cara está com uma dívida, o cara, naturalmente o chakra básico dele, ele não está regulado, provavelmente o cara está preocupado com contas para pagar e provavelmente ele estava sem ganhar a quantidade de dinheiro satisfatório, e isso impactava na libido. E automaticamente, independente se essa pessoa gosta de sexo ou não, isso vai trazer algum problema. Com toda certeza, gente. Porque Então, olha, se tem uma coisa que abala qualquer libido é dívida. pois é. A dívida, ela corta tudo, corta nosso ânimo até, né, de assistir televisão, passear, você fica, né, dívida é tenso. É. E às vezes essa falta de empatia faz com que eu ache que tudo que está acontecendo com o outro necessariamente tem a ver comigo. Eu não paro para pensar, né? Será que tem alguma outra coisa que está acontecendo com essa pessoa que eu não estou conseguindo entender? Será que de verdade eu estou me colocando no lugar do outro? De pensar até onde isso que eu estou querendo de sexo é muito ou pouco para esse outro? E será que existe uma possibilidade de, através dessa conexão de me colocar no lugar do outro, eu entender se faz sentido eu dar um pouco mais de mim ou reduzir um pouco mais para chegar num equilíbrio, né? Conversando ali com esse outro, tentando encontrar o meio termo da relação, né? Sim. Eu acho que isso aí é a primeira coisa que seria um desafio. Então, a primeira pergunta que eu deixo para você que está nos assistindo, e eu trouxe isso por quê? Porque o eneagrama, a base dele é um caminho para a empatia.
A base do eneagrama é a gente conseguir entender, olhar a perspectiva do outro e respeitar essa perspectiva do outro. E quando eu olho para o outro, entendendo que para o outro a realidade e as necessidades são diferentes do que são para mim, e eu consigo me colocar no lugar desse outro através do entendimento do traço de personalidade ou do instinto, que é o que nós vamos falar aqui hoje, naturalmente isso facilita a gente ter uma flexibilidade em relação a isso. E aí eu acho que entra o segundo aspecto, que é a falta do autoconhecimento. Porque uma coisa é eu não entender o outro, e outra coisa também é eu não entender. Não me conhecer. Pois é, né? Tem gente que não para pensar assim, mas será que sou eu que estou querendo demais? Será que o outro tem fundamento? Uhum. Porque às vezes eu acho que o outro está querendo de menos, eu estou querendo o normal. E às vezes eu acho que o outro está querendo demais e eu estou querendo o normal. Uhum. E a gente não reflete sobre o que é esse normal. Normal para quem? Qual é a referência? Qual é a referência? Exatamente. Porque o normal para mim é diferente do normal para ti. Exatamente. E aí como é que a gente entra nessa questão? O normal é perigoso, né? E aí pegando o caso dessa moça que eu atendi, ainda fazendo o gancho com o caso dela, ela não tinha essa referência, ela queria ter sexo todo dia. O companheiro, antes desse problema de dívida financeira, ele não estava com esse desejo todo igual o dela, de diário, mas também não era pouco, assim como ela falava. Era uma coisa mediana, 2, 3 vezes por semana, né? Então, por amor, por isso aí é consideração... mediano? Nossa, no gente. entendimento dele. Ah, aí, estão vendo, gente? Tá vendo? Você que está assistindo 2, 3 vezes por semana, mediano. Não sei como é que tá para você aí, mas eu conheço muita gente que isso aí já tá no céu. Mas é isso aí, esse normal já tá diferente, né? Então, era um mediano do ponto de vista dele, que ela relatava, porque eu não cheguei a atender ele, né? Eu só atendia ela. E olha só, a libido dela era tão grande que ela já sabendo que o companheiro era repressor, que não ia querer, ela ia fazer a terapia tântrica sem falar para ele. Isso era uma coisa que eu conversava muito com ela, falava, olha, traga transparência. Eu não quero ser um elemento terapêutico de divergência na relação. É importante ter uma transparência, uma verdade. Mas ela já sabia que ele era extremamente repressor, então como ela queria trabalhar processos nela, então ela foi mesmo sem ele saber. Como lidar com as brigas sobre sexo na relação. E aí a gente falou da dificuldade que é a empatia. Muitas vezes a empatia é um dos obstáculos, ou melhor, a falta da empatia é um dos obstáculos. Sim. Né, nessa construção. Eu não consigo entender o outro na realidade desse outro. A outra coisa é a falta do autoconhecimento. Às vezes eu não consigo entender como é que isso acontece dentro de mim, porque eu não tenho a compreensão desse autoconhecimento. Isso. E eu começo a achar que tudo aquilo que está passando dentro de mim é o suposto normal. E o que é o normal, e o que né? é o normal, né? Depende da referência, porque às vezes o que para mim é normal, sexo 2, 3 vezes por semana, para uma pessoa pode ser uma vez a cada semana. E para o outro pode ser 2 vezes ao dia. Ou como alguns casos que eu já vi, casados há bastante tempo, uma vez ao ano, né? Exatamente. No dia do aniversário é o prêmio que você ganha. Então, presente de aniversário, né? Uhum. Ave Maria, eu mudaria minha data de certidão de nascimento para ter pelo menos uns 3 aniversários no ano. E aí a gente percebe que nesse processo, o que interfere nesse normal? Interfere que às vezes a gente não entende o nosso traço de personalidade e aquilo, como esse traço interfere na nossa vida, na maneira como o crítico interno vai agir sobre isso. Mas eu acho que mais do que os traços, a principal parte da psique que interfere nessa questão aí que são os instintos, né? Você pensa assim também, Daniel? Sim. Isso, pela experiência, André, hoje eu consigo perceber já dentro do movimento, já na anamnese, eu consigo perceber já na primeira sessão. Quando a gente tem uma mente já treinada e algumas perguntas já elaboradas dentro de um script de perguntas, fica fácil da gente identificar, pela minha experiência, tá? Fica mais fácil identificar o instinto, até mais fácil do que o próprio traço dominante. Porque dependendo das perguntas, com 2, 3 perguntas de validação de um, 2, 3 perguntas do outro para dominante ou reprimido, 2 ou 3 perguntas de outro, social ou reprimido, 2 ou 3 perguntas do conexão e do reprimido, a gente já consegue fazer um arcabouço de perguntas que dentro de um set terapêutico fica fácil ajudar a pessoa já trazer uma tomada de consciência. E aí dentro do que ela traz, a gente já consegue ter uma ideia
do que ela está lidando, quais são os desafios que ela está lidando. E é legal a gente ver isso porque os instintos, eles realmente interferem, principalmente o instinto de conexão, que também é chamado de instinto sexual, já diz o nome, né? Isso. É ali a parte da gente que determina o nível de necessidade que a gente tem dessa intimidade, dessa conexão e, naturalmente, também dessa conexão da energia da libido, da experiência, né? Como uma maneira de me conectar ao outro e garantir a minha sobrevivência, né? E a gente vai ver que, se você que está assistindo não entende o que é instinto, para o Enneagrama, a gente tem 3 instintos básicos, que é o que o Daniel estava falando. Isso. A gente tem um instinto de autopreservação ou conservação, que é aquele que faz com que a gente procure se preocupar em atender as nossas necessidades básicas de conforto, segurança e estabilidade para poder se sentir realmente seguro na vida. Então, os instintos, eles são isso, eles são estratégias de sobrevivência que nos ajudam a lidar com essas necessidades que não foram bem atendidas na infância. E a gente passa a vida tentando supercompensar, fazendo com que isso seja feito, essa compensação seja feita o máximo possível. A gente tenta criar estratégias para que isso garanta que não vá faltar jamais essa necessidade de novo na nossa vida. E aí é o que acontece de se tornar o nosso instinto dominante. É aquele que domina a nossa vida com aquela preocupação. Então a gente vai ter ali o instinto de autopreservação, que quando é dominante faz a gente ficar ansioso, faz a gente ficar preocupado, pensando no futuro, pensando em dinheiro. Precisa de ter um certo controle da vida e para isso precisa ter método, rotina. O instinto social, que é muito mais voltado para a questão de participar de grupos, de estar interagindo, de estar em situações onde eu sinta parte de uma causa maior, onde eu perceba que tem um significado maior aquela minha participação. Uhum. E, naturalmente, eu me sinto também reconhecido nesse grupo, porque quando eu estou nesse grupo, eu naturalmente vou me sentir protegido, eu vou sentir que esse grupo vai me trazer ali as necessidades que eu tiver, o grupo vai tentar suprir. E o terceiro instinto é o instinto sexual, que é o instinto que traz a busca pela intimidade, pela conexão, que traz ali a questão da libido, da força da vida e que faz a gente querer se conectar a um outro ser humano para poder ter uma certa segurança de que está tudo bem quando a gente está conectado com alguém. E é esse instinto que vai influenciar nessas situações, porque é dele que vai vir principalmente esses conflitos dessa questão da libido, desse ritmo diferente, né, no sexo, na relação. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, Daniel, sobre isso, sobre como é que esse instinto interfere e gera essas brigas. Como é que essa desregulação desse instinto sexual, desse instinto de conexão, faz com que essas brigas aconteçam? Ele interfere muito, né, André? Muitas vezes o problema não está exatamente no instinto, mas no excesso dele, quando é dominante, e também na deficiência dele quando ele está reprimido. Então, no excesso, quando a pessoa tem um instinto conexão dominante, existe uma percepção de um brilho no olhar muito forte, existe uma intensidade vocal na pessoa, existe uma agressividade dentro da fala da pessoa. A gente chama brincando que os conexão dominantes são os confrontadores, né? Existe uma tendência de confrontar com muita força, quando aquele cenário de contexto sai da sua situação de zona de conforto. Então, existe uma tendência a esse movimento de intensidade emocional. E aí abre esse espaço muitas vezes para um ciúme, uma questão de uma tendência que para a pessoa ela não tem consciência disso. Para ela quer apenas uma exclusividade. Muitas vezes ela quer uma atenção da pessoa, ela quer se conectar. Num nível mais inconsciente é como se ela quisesse fundir a pessoa. E de certa forma ela pensa assim, né? Eu estou disposto a isso. E aí, naturalmente, eu acredito que você também está. Uhum. Esse é o problema, o tal do normal, mais uma vez, né? Exatamente. Então, é normal para mim estar numa relação com alguém e preferir não estar com os amigos e passar o final de semana com aquela pessoa. E preferir fazer todos os programas que eu fazia antigamente comigo mesmo ou com as pessoas que eu interagia em outros círculos sociais somente com ela. Isso. E tentar tirar todo o meu tempo livre para estar apenas com aquela pessoa, porque para mim aquilo é natural, para mim aquilo é o normal, e quando você não tem essa mesma coisa, o que acontece? Confusão. Confusão. E é confusão na certa, é certeza. Então talvez você que está nos assistindo,
talvez você possa estar vivendo isso na sua relação e não sabe por quê, né? E aí, quando você começa a entender esses motivadores e sabotadores inconscientes, que são também ligados aos traços, que está ligado ao Eneagrama, alguns livros chamam os instintos da personalidade, no nível mais profundo. Então, isso tem uma roupagem que está muito ligada ao corpo, à pele, né? Como isso vai se manifestar no meu corpo. E o instinto conexão, ele se manifesta diretamente de uma maneira muito visceral, muito animalesca, para o caso de dominante. Eu, pela leitura sensorial, que a gente vai trabalhando isso dentro do set terapêutico, tem gente que não acredita em nada disso, né? Mas eu sinto o campo expansivo de uma pessoa conexão dominante num raio de até 3 metros, André. É muito pouco isso. E a gente pode ver isso, que mesmo que você não tenha essa percepção que ele tem sensorial, mas a gente percebe que quando a pessoa ela é conexão, quando ela chega no lugar, ela marca a presença. Ela marca. É um tom de voz mais alto, é uma risada mais alta, é uma coisa mais espontânea. Ela dá um jeito de expandir esse campo também em outras dimensões, né? Isso. Ela chega chegando. Ela chega chegando. É o perfume que chega antes dela, o timbre de voz que chega lá no hall do elevador, que muitas vezes a pessoa está falando lá e está ligando o telefone, ela nem percebe que o povo que está lá na sala, com a porta ainda fechada do hall, já está escutando, né? Então a pessoa chega muito antes dela chegar. Então são processos. E você que de repente está se identificando com isso, ou de repente você que tem um companheiro ou uma companheira assim, você deve estar perguntando, sim, tá aí, qual é o problema disso? De repente nada, de repente problema nenhum. Mas é a intensidade com que a pessoa leva isso que pode gerar muito conflito. Até porque quando a gente sabe que esse negócio fica muito forte, aí entra naquilo que você começou a dizer, né, que eu te cortei. A pessoa começa a transformar essa intensidade em possessividade. Exatamente. Em controle. Isso. Em domínio. E é muito comum, não existem... Eu sempre digo que para o Eneagrama, né, a gente não fica prendendo nada em regras absolutas. Mas existem coisas que fazem muito sentido e que são ali padrões predominantes. E é muito comum quando a gente vê esses casos de pessoas que têm... que cometem crimes passionais, que fazem todo esse tipo de situações assim de ciúme excessivo, de rodar um barraco. Você vai ver muitas vezes são pessoas do sexual dominante, do conexão dominante. Sim. Tem até uma série muito interessante que eu estava assistindo na Netflix, que é a série You. E aí você vê que o cara é extremamente sexual dominante, ele é perseguidor lá do povo. Mas é lógico que aquilo é um instinto já... Não é a pessoa mais que tem o instinto, é o instinto que já possuiu a pessoa. Né? Ela já sucumbiu no nível de consciência, onde o instinto já tornou ela aquela parte mais animal, mais visceral dela mesma. E é por isso que é importante a gente conseguir entender disso, e é por isso que é fundamental o autoconhecimento, porque ele evita muitas brigas, porque a gente está falando do instinto quando é dominante, mas tem que pensar nessa conexão também quando ele é reprimido. Exatamente. E no reprimido, independente se é homem ou mulher, a gente percebe que é exatamente o oposto do dominante. O campo áurico da pessoa é extremamente contraído, a gente sente que fica no nível até próximo do campo de pele da pessoa, né? E a gente percebe que a fala da pessoa é contida. Eu convivo com algumas pessoas do meu ciclo social e elas têm esse caráter conexão reprimido, e a gente percebe que o tom de voz é baixinho, a pessoa fala para dentro, às vezes se você estiver um pouco distante, você tem que pedir para ela falar de novo, se ela estiver de costas, a gente, pelo amor de Deus, repete que eu não entendi, tu tá falando para dentro e ainda tá falando para lá, e eu tô aqui. Aí você tem que pedir para a pessoa para repetir, porque ela fala tão baixinho, com tão pouca energia, ela fala pouquinho. E é legal você falar dessa falta de energia, porque o instinto conexão sexual, queira ou não, é a fonte motriz ali da nossa energia da vida, né? E aí, se a pessoa tem ele reprimido, é como se ela tivesse bloqueado aquela nossa usina interna que gera a nossa energia, que faz a gente vibrar, ter poder de realizar as coisas, né? Isso. E aí a pessoa se torna um pouco apática. Apática. Um pouco sem ânimo mesmo. Aquela pessoa que você diz assim, vale, meu Deus, dá vontade de dar um sacode para ver se a pessoa reage. Então,
É por quê? Porque existe ali um medo muito grande de se expor. E aí, enquanto eu tenho uma pessoa que ela é dominante e faz questão de se expor, e até quando ela não quer se expor, ela se expõe, a gente tem um reprimido que fica o tempo inteiro pensando em tudo que pode fazer para não aparecer, para não se expor, né? Para passar despercebido. É aquela pessoa que de repente ela entra e sai de um ambiente e ninguém percebe ela, né? É aquela pessoa que de repente, o reprimido, ela chega, às vezes ela até cumprimenta o povo, mas o coletivo, quando é um aniversário, uma festa de casamento, cadê fulano? Não sei. Alguém viu? Já foi embora. Então, muitas vezes essa pessoa ela passa meio que despercebido, porque o campo energético dela é tão retraído que ela basicamente ela quer ser não vista, né? E me diz uma coisa, como é que a gente pode, qual é o impacto que isso tem para o casal? Se tiver um dominante e um reprimido, por exemplo. Então, existem várias correlações, né? A gente poderia aqui passar aqui um tempão falando só sobre essas possibilidades de correlações, mas dentro dessa correlação do dominante, conexão com conexão reprimido, é um grande desafio para qualquer relação. Porque enquanto um quer o sexo 1, 2 vezes por dia, o outro quer 1 vez por semana. Por semana? Por mês, né? Então. E aí isso pode gerar muitos problemas quando um dos dois ou ambos não estão com o nível de consciência adequado. Porque a pessoa pode tendenciar a falar assim para ela: fulano não me ama, fulano não se conecta comigo, fulano dedica tempo para casa, para decorar o lar, a preservação dominante. Fulano dedica tempo para os amigos, a gente vai para um casamento e ele não senta na mesa. Eu fico lá sentado querendo que ele converse comigo. Eu já escutei isso várias vezes. Eu fui num casamento recente, semana passada, e eu escutei a pessoa da mesa conversando comigo, porque eu sou de preservação, né? Então eu estava lá papeando, tomando um drink e tal, um uísque e papeando. Mas também posso exercitar pela consciência. Teve uma hora que eu me levantei e fui conversar com o povo. Mas a pobre coitada ficou lá sozinha, na mesa, porque provavelmente ela era social reprimida. Então ela queria o quê? Que o marido estivesse do lado dela. Ela queria que ele ficasse conversando com ela durante a festa. E ele provavelmente era social dominante e saiu falando de mesa em mesa. Então isso gera confusão, naturalmente. Agora, no caso do conexão dominante e o conexão reprimido, isso gera um descompasso que perpassa não só no sexo, mas também dentro de movimentos do dia, da rotina do casal, da semana. E se ambos não tiverem muito claros essa linguagem, isso pode gerar brigas, isso pode gerar confusão. E é interessante porque uma vez tu disse para mim uma coisa, né, que aí entra muito no que acho que seria a outra pergunta que eu ia fazer, assim, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para equilibrar isso aí, né? Quando tem um dominante, um reprimido, porque todo mundo está achando que está vivendo o seu normal, todo mundo está achando que está vivendo o que é, né, a realidade. Não é que eu faço demais, é você que faz de menos. Não é você que faz de menos, sou eu que faço demais. Aí fica um alegando contra o outro isso. Sim. E aí, como é que a gente faz para equilibrar? Que dicas que a gente pode dar para esses casais que têm esse tipo de conflito, né? E eu acho que uma coisa também é a gente mencionar um pouco de como a terapia tântrica também, até usando o Enneagrama nesse processo, pode contribuir também nessa jornada. Bom, dentro da terapia tântrica existe a abordagem individualizada e existe a abordagem para casais. Numa abordagem individualizada, quem é conexão dominante, a terapia tântrica ela vai ajudar a dar um ajuste energético, a desenvolver muitos orgasmos terapêuticos. Então esses orgasmos terapêuticos eles podem ajudar muito a pessoa a tirar esse desejo insano de querer se fundir ao outro a todo momento. E não só ao companheiro ou à companheira, mas também dentro de um relacionamento de amizades, a conexão com a mãe, com o filho. Então a terapêutica tântrica pode ajudar a trazer um ajuste. Assim como também o reprimido pode ajudar a equilibrar através de meditações ativas. Peraí, é legal tu dizer isso, porque uma vez eu fiz uma live e o pessoal me perguntou sobre isso. Eu sou conexão dominante, sexual dominante, como é que eu faço? Tô não sei quanto tempo você ter relação. Eu disse assim, olha, eu sou sexual dominante, eu sei que quando a gente está sem ter relação, aquilo sobe para a cabeça da gente.
E aí a gente fica sem foco, a gente fica sem energia, a gente, na verdade, até tem energia demais que desajusta, Sim. né? E a gente não consegue se concentrar, não necessariamente a gente fica pensando no ato em si, mas a gente é tanta energia vibrando que a gente não consegue estabelecer aquele foco, né? Sim. E é legal você dizer isso, porque nesse caso a terapia ela vai dar como se fosse essa descarga, essa diminuída nessa tensão, né? Exatamente. É como se fosse uma maneira de eu dar uma descarregada nisso, dar uma equilibrada nessa energia e não exigir que o parceiro dê conta de toda essa demanda, que é uma demanda, de certa forma, exagerada da minha parte. Exatamente. Outra coisa que é interessante é que os orgasmos, quando eu falo orgasmos terapêuticos, não necessariamente estão ligados a orgasmos ejaculatórios. Então, às vezes as pessoas, por falta de percepção, entendimento, elas não conseguem diferenciar. O orgasmo ejaculatório, existe uma liberação seminal. O orgasmo não ejaculatório, ele não tem liberação seminal. E tanto o corpo masculino como o feminino, dentro de um desenvolvimento na terapia tântrica, a pessoa pode desenvolver a partir de meditações ativas, ela pode ativar o chakra básico, né? A gente vai colocar aqui a imagenzinha dos 7 chakras, para que as pessoas possam acompanhar. E a pessoa que é conexão dominante, ela já está com aquilo acumulado em excesso, e isso vai subindo até o cardíaco, isso vai subindo até a altura do peitoral. Então ela vai distribuindo essa energia para todo o corpo, para que o corpo ele possa ativar essa energia. Então dentro da visão tântrica, o corpo todo pode sentir prazer. Dentro da visão tântrica, o corpo todo ele pode ser multi-orgástico. E não necessariamente ocorreu nenhuma liberação seminal. Então, teve um caso muito interessante, André, de uma senhorinha que ela tinha 85 anos. E ela relatava que era virgem. E ela era conexão dominante. Hoje eu entendo que era isso, né? E ela teve vários orgasmos e não necessariamente teve liberação seminal, porque o corpo dela já estava tão adaptado a ter tanto tempo assim, que quando ela começou a respirar e desenvolver esse processo, foi uma coisa linda. Para ela foi assim um processo sublime, sabe? De expansão de consciência. E que na realidade a terapia tântrica promove isso, né? Porque Isso. as pessoas elas distorcem o que é a terapia tântrica, acham que a terapia tântrica é uma coisa só para poder a pessoa ter um prazer sexual, e não é isso. É mais para nos levar a essa consciência de nos conectar com esse divino através dessa energia vital, Isso. né? Que é a energia sexual, também chamada de Kundalini, né? Isso. E que nos permite transcender através dessa experiência, que é a experiência que gera vida. Isso. Né? Às vezes as pessoas veem o sexo como algo sujo, como algo complicado, como algo não sei o que, e o povo esquece que veio daí, né? Exatamente. A gente nasceu a partir de um orgasmo. Então, como é que essa energia é feia e é suja, como alguns pregam? Não faz sentido, né? E o sexual reprimido nessa história, né? Então, o sexual reprimido, a abordagem, ela precisa ser outra abordagem. Ela precisa ser uma abordagem com um ambiente de muito respeito, trazendo um ambiente de não julgamento. Ela precisa vir mais focada propriamente no enfoque da meditação ativa, no enfoque da respiração, porque essa respiração ela vai gerar um combustível para aquela fornalhazinha que estava bem apagadinha, para ela ir crescendo aos poucos. Então, após a primeira sessão, a gente normalmente vê quantas sessões são indicadas para aquela pessoa. Mas, normalmente, num caso de conexão reprimido, a gente precisa trazer o entendimento para a pessoa que realmente é um tratamento. Que ela não vai mudar uma vida de 30, 40 anos de um dia para o outro. Ela precisa de, no mínimo, de 6 a 10 sessões, fazendo um processo gradativo, que normalmente eu gosto de inserir uma meditação ativa, que ela trabalha um processo de hiperoxigenação e o toque sutil. Então, esse toque sutil, só o toque sutil, ele vai, com a respiração durante 40 minutos, 1 hora, ele vai potencializar essa energia do chakra básico para que ela possa ir expandindo e sendo espalhada no corpo. Então, é um processo que precisa ser continuado. E aí, alguns relatos de pessoas com conexão reprimida falam que é como se fosse um fogo que estava apagado que começa a acender. O relato das pessoas é esse. E faz muito sentido. Sim. Realmente. E aí, quando a gente começa a perceber, aquele campo áurico que estava muito reprimido, próximo do campo de pele dela, começa a ficar mais expandido. Então, é um bom sinal. Tanto quando eu sinto isso, quando a pessoa relata isso. Principalmente quando ela relata isso. E é legal porque quando você começa a fazer esse equilíbrio,
A pessoa que estava com excesso, ela começa a entender que aquilo era um excesso. Isso. E ela começa a equilibrar, a outra pessoa que às vezes estava com uma falta, começa a perceber que aquilo havia uma falta, ela começa a dar atenção àquela falta. Isso. E aquelas brigas na relação que estavam conectadas com essa disputa pelo o mais ou menos do ato sexual, acabam realmente diminuindo, né? Isso. As pessoas começam a encontrar o meio termo. Isso. E tudo isso através da experiência de você entender sobre os seus instintos, através do fato de você compreender sobre como é que você se organiza psiquicamente através do eneagrama, através da experiência prática da terapia tântrica no processo de trazer consciência para isso também, né? Então existem aí recursos que podem ser utilizados e que às vezes o casal acaba uma relação porque torna aquilo insolúvel. A briga começa por aí, e aí quando chega nesse nível, eu me lembro muito bem que tem várias pessoas que chegam para mim, olha, eu estou numa relação com a pessoa, eu aguento desaforo, eu aguento isso, eu aguento quando ela está estressada, eu aguento isso, mas agora chegou numa situação que é delicada, agora afetou o nosso ritmo de sexo. E se afeta isso, a pessoa já leva isso para um outro nível. E aí é importante você dizer, será que precisa? A gente já percebe às vezes que tem um descompasso, não é de agora. Esse descompasso ele começa a surgir, e quando ele começa a surgir, é importante o casal já estar contemplando isso, já estar pensando isso, né? Eu digo que eu aprendi muito com o Pedro Calabres que os 4 primeiros meses da relação a gente fica na paixão. E na paixão a gente é cego, é surdo, é mudo, é doido, desvairado, né? A paixão cega a gente. Então, às vezes, a gente está ali tão apaixonado pela pessoa que isso é interessante, viu? Eu não sei se você já ouviu relatos assim, mas eu já ouvi nos meus clientes de terapia que quando a pessoa está apaixonada, é interessante porque ela flexibiliza, né? Principalmente os sexuais reprimidos, é como se eles fizessem um esforcinho extra para conseguir se conectar com aquela pessoa. Né? E aí o sexual dominante consegue às vezes dar conta disso porque ele diz, nossa, fulano tá num ritmo parecido comigo. Só que a paixão ela vai se esgotando depois daqueles 4 meses. Isso é verdade. E aí quem era reprimido começa a esfriar de novo. Porque a paixão era a fonte substituta dessa energia, a motivação que estava me fazendo ter isso. Tudo era novo. Tudo era novo. E aí quando essa paixão esfria, aí o que vai começar a voltar é aquele meu padrão que está condicionado a essa minha própria percepção do instinto. Faz sentido. Né? E outra coisa que eu vejo é, quando a gente está depois de um certo tempo, a gente começa a perceber que é como se dissesse que não é mais novidade as coisas e aquilo vai ficando, às vezes, um pouco mais monótono. Mas não é só monótono, é a dificuldade do casal mesmo de entender o que está acontecendo nessa discrepância aí. Além de que muitas pessoas que são sexuais reprimidas, muitas vezes podem ter passado por traumas, né? Pode. É muito comum o relato dessas pessoas, elas terem tido situações de dor emocional, de ter vivenciado brigas dos pais. É muito comum ela ter vivenciado, alguns casos, não são todos, terem tido um histórico de abuso na infância ou na adolescência. Alguns casos, a pessoa não sofreu abuso, mas ela vivenciou muitas brigas dos pais e ela, de alguma maneira ela correlacionou ela por conta disso. Alguns casos também a gente percebe que às vezes o pai ou a mãe, no ímpeto da emoção, às vezes fala assim, tá vendo? Eu não me separei do seu pai por causa de você. Aí a criança, ela leva aquilo e guarda aquilo, poxa, eu estou fazendo minha mãe sofrer. Eu estou fazendo meu pai sofrer. E aí ela traz um impacto. Interessante você falar isso, porque dentro da terapia com o eneagrama, a gente entende que as pessoas que têm um instinto sexual ou excessivo, dominante ou reprimido, elas se sentem presas na relação dos pais. Sim. Ou elas se sentem presas sendo o elo que liga eles, ou elas se sentem presas sendo o obstáculo que impediu eles de estarem unidos. E aí a gente trabalha essas questões dentro da terapia com o eneagrama, trazendo para a pessoa a consciência disso, trazendo para a pessoa a possibilidade de ressignificar esse momento, e com isso ela desbloqueia muitas coisas. Porque às vezes a gente tem que fazer o desbloqueio no nível de consciência, às vezes no nível da emoção,
e se for necessário também no nível corporal, aí é onde a gente vai combinando as técnicas com a terapia tântrica, com outras abordagens também, né? Isso. Então é muito importante a gente entender que hoje, mais do que nunca, o Eneagrama ele tem ganhado esse corpo e tem abrido um leque de possibilidades para os terapeutas saberem como lidar com essas questões, né? E também para os terapeutas utilizarem o Eneagrama cada vez mais como uma abordagem complementar de suas próprias abordagens, né? Você mesmo faz isso, né? Você pega a abordagem terapêutica do Eneagrama e inclui na terapêutica tântrica, não é isso? Isso. E como é que você percebe que isso atuou nesse diferencial aí do seu trabalho? Para mim, André, foi um outro divisor de águas, porque muitas vezes os casais vinham até mim quando a relação já estava para acabar, entende? Eles queriam um milagre, então não dava para ter milagre. Às vezes eles só chegavam para eu dizer, olha, de repente é melhor vocês repensarem a relação e vocês decidirem ser amigos. Ou eles fazem um curso para casal, que existe uma formatação de curso de Tantra, e que ambos chegam na conclusão de que é melhor cada um para o seu lugar. E eu não gosto de promover isso. Eu prefiro que cada um possa comprar uma ideia, um produto, um serviço, que realmente eles possam ter um resultado. E aí o entendimento do Eneagrama me ajudou muito a primeiro trabalhar esse diálogo, fazer eles entenderem que, de repente, os papéis deles foram modificados de amantes para amigos, de os papéis, de repente, a amante virou a mãe do companheiro, o amante virou o pai da companheira. Então, quando a gente traz esse olhar para o nós do casal, primeiro a gente trabalha com um, depois a gente trabalha com o outro, e depois a gente trabalha essa terceira pessoa, que é o nós. Então, com o Eneagrama, isso foi uma ferramenta muito poderosa de eu inserir isso antes mesmo do trabalho para o casal, como terceira pessoa. Então, ajudou muito a pessoa saber os motivadores dela. Ajudou muito ela saber que, às vezes, ela mesma estava se auto-boicotando na sua relação afetiva. Então, quando a gente traz essa consciência, isso ajuda muito lá na frente, quando vão fazer o curso, que vai trabalhar essa intimidade, que é o curso para casal. Então, eles já entram nesse curso, eu como terapeuta, eu com uma credibilidade maior, uma abertura maior para isso, coisa que em outro cenário era uma coisa que ia vindo gradativamente, aos poucos, mas que, acima de tudo, o casal já está num compasso melhor de comunicação. Então, isso para mim foi determinante nisso. Muito legal isso. E o que você acha que poderia ser o primeiro passo, ou talvez os primeiros passos, que a gente poderia sugerir aqui para as pessoas que estão assistindo, para dar uma melhorada nisso, reduzir talvez essas brigas, ou já começar a fazer alguma coisa que possa dar para elas um norte, né? Sim. Bom, eu acho que uma das coisas mais básicas é a pessoa realmente ser humilde e abrir o coração. Se ela chegou até aqui, nesse podcast, nesse vídeo, e ela está fazendo sentido para ela realmente fala, poxa, eu preciso de ajuda. Então, ela tem que ser humilde e aceitar isso. Às vezes a própria pessoa ela se sabota nisso. E a gente sabe que tem alguns traços que geram essa autossabotagem. Demais. Né? Que evitam acessar uma vulnerabilidade, evitam acessar um fracasso, evitam acessar um processo mais profundo. Então a pessoa ela precisa ter esse senso de percepção, autopercepção. Para os conexão dominante, a minha dica, independente se você vai fazer algum trabalho terapêutico ou não, independente se você vai fazer um trabalho de Tantra ou não, ou de Eneagrama ou não, é você poder, de repente, utilizar o exercício físico, André. Ele, quando eu, como conexão dominante, eu utilizo o exercício físico com frequência, com uma intensidade alta, eu consigo desenvolver e dinamizar essa energia sexual. Então, alguns casos que eu tenho atendido, eu tenho visto, que eu sou da educação física, né? Então eu tenho visto que alguns casos, quando a pessoa está com a libido muito alta, ela pode, por exemplo, fazer uma bicicleta, um treino de spinning, por exemplo, se tiver uma academia com essa estrutura, um treino com agachamento, um treino com uma corrida, que vai trabalhar ali uma margem de 80% a 95% da frequência cardíaca máxima. Daniel, eu não sei como é que eu vou calcular isso. Procura um profissional de educação física, a pessoa vai te ajudar nisso. Mas é uma margem de batimento cardíaco que vai ficar ali durante 20 a 30 minutos. Então, quem é conexão dominante,
Isso vai dinamizar essa energia da pessoa e ela vai poder desenvolver isso. Essa energia ela não vai ficar só concentrada no chakra básico. Ela vai expandir para o corpo todo, certo? Então isso é uma dica muito poderosa. Legal. Então isso ajuda muito. Para quem já é conexão reprimido, uma dica muito poderosa é a pessoa ela se energizar. E quem é da região Nordeste, que tem sol quase 300 dias no ano, pode pegar banho de sol. Quem é de outras áreas do Brasil, quando tem sol, pega um banho de sol de 15, 20 minutos por dia, certo? E aí você vai sentindo de manhãzinha, assim, entre 7 e 8 e meia da manhã, nesse horário, ou no final da tarde. Então, a energia do sol, ela é um processo de dinamização natural. Então, isso vai expandir o campo energético da pessoa. E ainda vai trazer umas vitaminas também. Ainda vai trazer umas vitaminas muito boas, né? E isso é interessante, né? Eu acho que uma dica que eu também posso trazer em relação à terapia, né, do Eneagrama, é de você buscar entender um pouco mais, né, qual é a real motivação. E para isso é importante você começar a se perguntar assim, qual é a necessidade real que eu noto que não está sendo atendida nesse momento? Então, se eu estou me sentindo que eu estou nessa relação e a gente está começando a ter conflitos, está tendo brigas, eu preciso me perguntar qual é a minha necessidade que não está sendo atendida. E se eu sou dominante, eu vou reconhecer, olha, tem a necessidade de sexo, necessidade de conexão, necessidade de carinho. E aí você se perguntar, de que outra maneira eu consigo atender esta mesma necessidade? Então, se é uma necessidade de conexão, eu consigo atender isso como? Será que eu consigo atender isso tendo um momento mais de estar junto, de assistir um filme, sem precisar necessariamente ter a questão do sexo, de tirar a ideia do sexo exclusivamente para ser o único jeito de me conectar com a pessoa? Se eu sou reprimido, qual é a necessidade que eu estou percebendo que está sendo, que eu estou buscando atender? É a necessidade de ficar mais introspectivo, tudo? É a necessidade de ficar mais reservado? E no caso da pessoa reprimida, se perguntar também que necessidade que eu estou reprimindo nesse momento, para poder você começar a dar nome às coisas. O primeiro passo é dar nome às coisas, né? E é importante também fazer um trabalho muito forte do coração, sabe? Eu acho que Sim. É muito fundamental vocês praticarem nesse momento, o casal, uma ou duas partes do casal, praticar o Ho Oponopono. Praticar o Ho Oponopono pensando na outra pessoa do casal. Então, se eu sou sexual dominante, eu vou fazer isso praticando esse Ho Oponopono, trazendo para essa pessoa a consciência, né, mandando para ela a vibração positiva de que, de certa forma, eu também sei que eu compreendo essa dificuldade dela e que meu amor por ela é muito maior do que aquilo. E se eu sou reprimido, também trazer esse Ho Oponopono para outra pessoa. Então isso vai trazer a dimensão do coração para os dois lados da moeda. Tira aquilo de uma necessidade puramente instintiva e leva para um plano mais emocional, um plano emocional elevado. Né? Então, às vezes eu sou dominante, eu posso fazer um Ho Oponopono e dizer que eu sinto muito por esse excesso que há dentro de mim, ou sinto muito por a gente não estar conseguindo fazer isso. Posso pedir perdão por eu sentir que às vezes eu cobro demais o outro. Se eu sou reprimido, eu posso trazer uma ideia de eu sinto muito se eu não dou conta disso, se isso é muito para mim. Pedir perdão para mim mesmo por essa parte dentro de mim que às vezes eu sinto que está acuada. Uhum. É um método também muito interessante que a gente pode utilizar. Muito importante, né? realmente. Porque aí a gente leva isso para a dimensão do coração, que dentro da terapia com o Eneagrama a gente trabalha ali 4 grandes caminhos, né, de consciência, de cura. É o caminho da consciência, que é quando eu entendo as coisas eu dou nome, o caminho do coração, que é quando eu começo a trabalhar essas práticas que vão ressignificando esses momentos e que tem emoções que estão conectadas e ancoradas a esses momentos, eu vou dando colocando novas emoções vinculadas a esses momentos. O caminho do corpo, que é quando eu entendo o meu corpo e através dos sinais do corpo eu compreendo quais são as emoções que estão por trás, a origem emocional daquilo, né? E aí a gente vê, tem várias outras abordagens que se complementam à teoria do corpo, como o caso do Tantra, mas dentro da terapia com o Eneagrama a gente tem métodos específicos para entender como trabalhar isso também. E o caminho das conexões, que a gente percebe que às vezes essa dificuldade é uma dificuldade sistêmica. Sim. É uma dificuldade que vem da família. É a filha que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que não deve ter determinado tipo de comportamento com o marido. É o marido que aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que ser homem tem que ser de um determinado padrão. E isso traz muitas consequências, né? Então eu acho que o primeiro passo pode ser isso,
né? E se você tiver interesse, procure um terapeuta tântrico, um terapeuta que seja profissional, né? E aí eu dou uma dica para vocês, né? De um terapeuta tântrico, ele sempre visa a gente a ter uma elevação de consciência, de olhar para todo esse processo como um processo realmente de cura, de acolhimento. Se você procura um profissional e ele te diz que vai te dar um prazer, que ele de alguma maneira vai ficar lá pelado com você na sessão ou qualquer coisa assim, já fique com o pezinho atrás, porque isso é uma outra abordagem. Isso. Não é abordagem terapêutica, né? Isso. A menos que você esteja buscando uma abordagem sensualística. E procure um terapeuta Eneagrama também, ou procure um terapeuta, né, independente de ser do Eneagrama ou não, para te ajudar a falar sobre isso, a trazer essas questões à tona, porque isso vai ser muito importante para você. Gratidão, Daniel. Gratidão por ter é minha. estado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teus comentários, deixa teu like, curte, né? Clica aí na mãozinha, se inscreve no canal, porque vão haver outras entrevistas, vão haver outras novidades, vão vir muito conteúdo novo por aí, uma nova roupagem. A gente agora, mais do que nunca, tá com essa pegada do Eneagrama terapêutico, e a gente vai trazer isso para vocês. E a gente quer trazer muitos temas também. Você pode sugerir temas colocando nos comentários aqui do vídeo o que você gostaria de saber nos próximos vídeos. E no mais, eu fico muito feliz que você esteja com a gente. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todos os lembretes. E pode seguir o Daniel nas redes sociais, @eneagrama.sexualidade, não é isso? Isso. Quem não me segue no Instagram, @andredoeneagrama. E a gente aguarda vocês nas lives, nos eventos, nos vídeos, que a gente espera muito poder contribuir com vocês. Gratidão. Gratidão.